Investidor em Foco abre esta semana de mercados decepcionados com resultados que vêm da China, atentos ao cenário internacional, à inflação e aos impactos dela nos balanços de grandes empresas. Hoje também tem Boletim Focus por aqui. Kleber, como está você nesta segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo? Bom dia, Rê. Um ótimo dia também aí para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, né? Uma ótima semana, já desejando desde esse comecinho aí de segunda-feira, que como você bem falou, aqui em São Paulo, né, chuvosa, nebulosa, e os mercados globais vão mais ou menos na mesma linha depois de resultados aí que, como você já adiantou, decepcionaram bastante e trazem um pouco de preocupação aí para o andamento, né, do resultado final de recuperação de atividade para o planeta como um todo, vamos falar assim, não só da China, né? Que é um dos principais drivers que a gente tem. Bom, já vamos entrar direto nesse assunto então, Kleber, porque a economia chinesa cresce abaixo do esperado no terceiro trimestre, o resultado da produção industrial também decepciona e mercados estão com as atenções voltadas para a China faz um tempo, mas esses resultados eles acabam aumentando essa tensão, né? Pelo menos 6 meses que a gente vem conversando aqui sobre a desaceleração dessa recuperação de atividade chinesa. E, naturalmente, né, todo o crescimento global esperado por tantos economistas, analistas, pelo próprio FMI, quando apresenta seus relatórios, estão muito pautados também na recuperação da economia da China. E aí o avanço que veio divulgado nessa madrugada, né, foi de 4,9% no terceiro trimestre, sendo que a expectativa era de 5,1%. Isso acabou reforçando os temores, né, que se tinham em relação aos impactos que ainda, né, a pandemia com a variante Delta também na China poderia trazer em relação à atividade e também, né, as medidas tomadas recentemente que acabaram refletindo diretamente ali na economia chinesa. Quando a gente fala de medidas, né, a gente teve várias questões regulatórias, né, em diversos setores que a gente abordou bastante por aqui. Então tudo isso acabou trazendo esse impacto, como você já adiantou, produção industrial e essa muito por causa dos impactos da questão da crise energética acabou também afetando e aí a alta foi de 3,1% no ano apresentada nessa última medição, mas ficando bem abaixo dos 3,8% que estavam previstos, né? Se a gente pode colocar pelo menos alguma coisa positiva que veio da economia chinesa, foram as vendas no varejo, que acabaram surpreendendo, ficaram em 4,4%, enquanto o mercado esperava aí um avanço de 3,4%. Em resumo, se a China desacelera, se a economia chinesa anda numa velocidade mais lenta, significa que isso deve também acontecer com outras grandes economias quando apresentarem os seus números, né? E não só pelo reflexo da China nessas economias, mas pelo reflexo de que realmente a gente teve uma desaceleração com tantos impactos causados ainda pela pandemia e também pela dificuldade natural das economias voltarem num ritmo tão forte quanto, pelo menos, se estimava que poderia vir, né? Como a gente já comentou muito, o professor já deu várias aulas para a gente aqui, né? A expectativa, uma vez frustrada, gera naturalmente nos investidores alguma cautela, porque se realmente os números, os dados e a recuperação ela acabar não acontecendo, faz com que aquilo que se estava colocando nos preços tenha que ser revisto. E aí a gente tem o quê? Fuga de risco. Então o investidor passa aí no curtíssimo prazo a ter um pouquinho mais de paciência ou bastante cuidado, dependendo das suas posições, porque os mercados podem ter os investidores saindo de ativos de risco, renda variável e indo para ativos mais conservadores para se proteger nesse momento. Eu ia realmente tocar nesse ponto, Kleber, porque a gente já falou várias vezes aqui dessa questão da fuga de risco, geralmente relacionada a alguma movimentação no mercado norte-americano, né, que tem um impacto no mercado global muito forte sempre, e dessa vez vem um pouco da China, né? Mas existe uma expectativa de que esses resultados negativos em algum momento também se recuperem, né, Kleber? Então, talvez essa aversão a risco dos investidores, ela pode ser balanceada com uma visão de longo prazo, será? Ela pode, só que no curto prazo o investidor acaba sentindo exatamente essa preocupação e esse temor
pelo fato de você ter ali quase que uma situação binária, né? Eu tinha uma expectativa de recuperação de atividade numa velocidade, estimei esse crescimento não se confirma, então, neste momento, eu preciso trazer de novo para o dia de hoje, para o mercado de hoje, aquilo que é esta realidade. Então, nesse momento de curto prazo, por mais que, como você colocou na pergunta, o longo prazo seja muito positivo, eu tenho que trazer esses preços agora para o melhor ajuste possível. O que é isso? Quem está fazendo isso? Todos os agentes juntos, né? Então, se você tem uma movimentação em massa muito forte de saída de ativos de risco, esses preços vão se ajustar, ou seja, vão acabar caindo, né? Porque você tem uma saída desses ativos de maior risco na outra ponta, que a gente nem abordou aqui ainda, mas que já vem sendo muito discutido, é que você tem altas de juros acontecendo ao redor do mundo como um todo, né? Discussões em países e regiões que têm praticamente juros zero, vendo se já agora, no primeiro semestre de 2022, por exemplo, abre parênteses, talvez a Europa, comece a subir juros. E aí você tem então a expectativa de, bom, se eu vou sair de risco aqui, eu tenho possibilidade de ainda também ter alguma remuneração, por menor que seja nos juros, onde eu vou ter uma tranquilidade em termos de risco maior, eu vou para esses ativos. Que é a grande fuga, o trade-off que a gente fala quando acontece, você falou nos Estados Unidos, né? Os investidores saem de renda variável, vão para as treasuries, vão para a renda fixa, né? Para se proteger. Mas, sim, a visão de longo prazo, ela ainda é muito positiva. Só que a confirmação e a concretização desse case de que a gente vai ter uma recuperação da atividade e o mundo como um todo voltando ao normal, se torna mais difícil de saber quando, né? Então, por isso que o investidor tem que ter realmente a sua carteira muito bem equilibrada para aqueles ativos que ele pode continuar carregando e aqueles que ele vai ter que reduzir risco para não sofrer os impactos tão grandes no curto prazo. Sim, sim, é bom estar bem próximo da equipe de especialistas, né, Kleber, para tirar essas dúvidas e também não fazer nada por impulso. O professor sempre traz isso, né? Quando a gente deixa os vieses comportamentais nos atingirem, a gente acaba tomando decisões erradas, né? E o curtíssimo prazo que a gente fala, por exemplo, pode ser 3 meses, não dias, não semanas. Claro, né? Por que eu tô falando de 3 meses? A gente tem o último trimestre agora em andamento, né? Encerramos o ano aí já daqui 2 meses e meio, menos de 2 meses e meio, né? E de repente no início de 2022 a gente vê um fechamento de ano, por exemplo, tá? Isso é só uma hipótese, bem mais positivo do que foi o terceiro tri, e a expectativa para o ano de 2022 no mercado global é positiva. E daí essa visão daqui 2 meses, 3 meses pode ser completamente diferente e você ter uma grande recuperação e muito rápida dos mercados para os investidores voltarem a se sentirem confortáveis em terem posições maiores nos ativos de risco e naturalmente então aquele que acabou fazendo como você fez, sendo impulsivo na sua decisão de total saída, né, ou de aposta muito grande no momento ruim, pode acabar perdendo exatamente a janela de recuperação que vai ser positiva para os investimentos dele. Perfeito. Bom, ainda falando em cenário internacional, ao contrário da China, o crescimento das vendas no varejo dos Estados Unidos impactou o mercado americano de forma positiva e até meio inesperada, né, Kleber? E ainda com o reforço, a gente pode colocar, né, dessa hoje, né, safra nova que a gente tem de balanços corporativos que ainda corroboraram com isso e ajudaram o investidor a enxergar que realmente você tem aí uma melhora significativa, tanto na parte de consumo, quanto na parte de crédito e também no desenvolvimento das companhias com tudo que vem sendo feito de estímulos ainda não retirados, né? Como a gente sempre fala, vem sendo discutido gradualmente começar a retirar os estímulos por parte do Banco Central, ou seja, a economia vem respondendo muito bem. Então, sem dúvida que isso animou muito os investidores por lá nos Estados Unidos e, naturalmente, começa um pouco mais preocupado a semana, mas os dados, no geral,
para os Estados Unidos ainda é muito positivo. Muito bom. E aí, queria te perguntar, você mencionou a questão dos balanços, é um momento em que a gente fica sabendo como grandes companhias, que são aquelas que impactam mais os mercados, né? Tem os resultados do trimestre, tem tomado decisões frente a tanta instabilidade que a gente tem vivido desde o ano passado. E aí, queria saber de você se a maneira como essas companhias estão abordando a inflação já está impactando direto no mercado. Que eu estava lendo hoje algumas companhias como Tesla, que vão trazer o seu balanço, os seus resultados. Muitos investidores, muitas investidoras ficam com a sua atenção muito focada na questão da cadeia produtiva dessas companhias, justamente por causa da inflação. Isso já é perceptível ou isso ainda é um ponto de atenção por enquanto? É tanto perceptível quanto continua como um ponto de atenção, né, Rê? Porque a gente, quando olha para a questão dos resultados, mostra que mesmo com uma inflação alta, os números em termos de recuperação, ou seja, dos consumidores voltarem, né, a terem um nível muito melhor do que tivemos durante a pandemia, vai dando sinais para as companhias de que elas podem, sim, mesmo com esse, vamos chamar de custo mais alto, colocar os seus investimentos que eles precisam colocar, sim, diretamente em execução, porque eles vão ter, então, com esse aquecimento de volta do consumo, com esse aquecimento de volta da melhora econômica, o retorno em cima daquilo que eles estão investindo, mesmo com um custo maior, né? Então, a questão da inflação a gente sempre conversa muito pelo ponto de vista do consumidor, né? Das pessoas físicas principalmente, né? E do quanto isso pesa principalmente para os governos controlarem, vamos dizer assim, o máximo possível com as ferramentas de política monetária que eles têm, principalmente os bancos centrais, né? Mas do lado das companhias, poderia também ser um impacto muito negativo se você não tivesse a resposta da atividade estar aquecida. Se essa estiver aquecida, você acaba tendo esse equilíbrio. Então, de um lado, é perigoso, é arriscado, a inflação sempre é um ponto de atenção muito grande, mas, por outro, ela pode ter uma resposta que a amenize se você tiver realmente uma atividade, né, com um giro da economia muito maior do que a gente tinha como expectativa. Então, a sua pergunta é excelente, a gente pode trazer até reforço depois para trazer mais insumos aqui, e a gente consegue olhar para um momento talvez não tão comum, né, Rê? Não, é muito diferente e acho que isso já era algo que a gente esperava, né? Passamos por uma situação completamente nova, que não tinha muito como a gente saber como lidar com ela, e ao mesmo tempo a gente vê até a própria dinâmica da economia se movimentando de uma forma que também vai trazer novidades para que a gente possa estudar e entender como lidar com esses movimentos novos. Muito bom, muito bom. Bom, essa semana a gente também toda segunda-feira tem Boletim Focus. Que destaques você dá pro dessa segunda-feira? Muito poucos, praticamente estáveis em relação ao que a gente viu na semana passada. A gente teve ali movimentos marginais de inflação. Quando a gente fala marginais, ou seja, ficaram muito próximos ao que a gente teve nas últimas semanas, sem mudanças, por exemplo, para a perspectiva de Selic, sem mudanças basicamente também para a questão cambial. E o que teve de movimentação um pouquinho maior ali foi, por exemplo, no IPCA, mas que saiu ali de uma mediana de 8,59 para 8,69, enquanto a gente tem ali o PIB também com uma leve queda de 5,04 para 5,01. Falando já um pouquinho mais de 2022, também praticamente sem nenhuma movimentação. O que vai ficando cada vez mais certo, que a gente conversou aqui com o Caio no último bate-papo que a gente teve, é que o investidor vai ter que buscar alternativas para se proteger exatamente na relação de juros reais, para que a sua carteira não tenha um impacto tão negativo, porque no fechamento do ano, sem dúvida, a média da taxa Selic vai ficar abaixo do IPCA, ou seja, os juros vão perder para a inflação, né? E o Focus vem dando esse sinal para a gente, vem mostrando isso, se confirmando, é praticamente uma certeza para esse ano, e para o ano que vem, o investidor vai ter a possibilidade de fazer uma recuperação disso se as expectativas de inflação se confirmarem. Hoje elas estão em 4,18 para o ano que vem. Mas a gente sabe que isso vai mudar com certeza ao longo do ano,
né, talvez um pouquinho para cima, ou até pode ser que ceda, dependendo dos movimentos que a gente vai ter de política monetária, mas fica a dica aqui para o investidor já estudar o que eu faço para 2022 para que a minha carteira, os meus investimentos não tenham juros reais negativos de novo, como pode ser que realmente muitos tenham no ano de 2021. Boa, boa. E para essa semana, a agenda não está tão recheada assim, né? Aqui tem quase nada. Aqui o pessoal vai ficar assistindo a agenda lá de fora praticamente. A gente tem muito pouca coisa, apesar de algumas conversas importantes que estão acontecendo, né? Como a PEC dos precatórios, que vai ter decisão provavelmente amanhã, do encaminhamento de como que vai ser a formalização dessa. As discussões sobre o programa do Auxílio Brasil, né? Valores, população que vai ser assistida com o programa e o quanto isso pode trazer de impacto para as questões fiscais, né? Então o risco fiscal continua no radar, algo que aqui a gente pode começar a ter algumas conversas sendo mais aprofundadas e que podem gerar algum tipo de preocupação é o fato da categoria, né, dos caminhoneiros terem levantado a mão mais uma vez, dizendo que podem talvez fazer uma paralisação ali no início do mês de novembro, especificamente no dia 1º de novembro, né? A gente sabe os impactos que isso pode trazer. Lá fora a gente tem muitas coisas importantes para sair. Primeiro tem o livro BED dos Estados Unidos, né, que vai falar com a visão do Fed ali sobre como anda a economia, e esse ponto que você trouxe em relação à inflação e aos resultados das companhias também vão estar em voga ali exatamente para a gente ver qual é a visão do Fed. Alguns dirigentes do próprio banco e também a secretária Janet Yellen vão fazer discursos que podem sim trazer mais insumos para os investidores entenderem como que continua a dinâmica por lá em relação à visão tanto de quando vão ser retirados os estímulos, expectativa de alta de juros, se fica para o final de 22, para o começo de 23, e uma série de dados também no mercado global que podem mexer, que são os PMIs compostos, que vão sair dos Estados Unidos, da zona do euro, da Alemanha, do Reino Unido. Na Alemanha a gente ainda tem o PPI, né, além do índice de confiança do consumidor e vendas no varejo do Reino Unido, e na China a gente fica com a expectativa também tanto dessas repercussões que vão sair depois dos resultados e também o que a gente não pode tirar do radar, né? O presidente do Banco Central, ou mais conhecido como Banco Popular da China, né? O Yi Gang, espero que eu não esteja falando errado aqui o nome dele, afirmou que os preços, né, ao produtor devem continuar altos, ou seja, a inflação ao produtor na China deve continuar alta, a inflação do consumidor se mantém ali sob controle, mas o mais importante, ele disse que as autoridades seguem agindo para evitar qualquer tipo de risco de impacto sistêmico por causa das questões que envolvem ainda o setor imobiliário, Evergrande especificamente, né? Então, tudo isso pode acabar trazendo aí um pouco mais, vamos chamar aí de sal para essa situação toda que a gente tem já um pouquinho mais tensa essa semana, mas os dados que tem para sair podem ser positivos e a gente pode ver uma virada ao longo dos próximos dias. Muito bem, Kleber. Então fiquemos atentos ao mercado nos próximos dias. Sempre é uma surpresa, né? Tudo pode acontecer. Boa semana para você. Obrigado, Rê, para você também, para os nossos investidores, nossas investidoras. Tomem cuidado, né? Momento de atenção, volatilidade continua no mercado. Mas busquem sim junto aos profissionais que lhes assistem, né, as oportunidades que a gente tem disponíveis hoje para se posicionar. Combinadíssimo! A gente se encontra na semana que vem, na próxima segunda-feira, e ficamos aqui com o Investidor em Foco diário dessa semana. Esperamos vocês para a aula do professor Martim nesta terça. Obrigada pela audiência de hoje e até lá! Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.